Deus, amados, continuando a série de mensagens que eu tenho pregado, se preparando para os últimos dias, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós continuaremos o texto que nós lemos, quando nós lemos a primeira carta do apóstolo João, no livro de Apocalipse, à igreja de Éfeso, onde nós estávamos falando no domingo retrasado, falando sobre renovando o nosso amor por Deus, se preparando para os últimos dias, renovando esse amor. Meu querido, essa série de mensagens foi algo que Deus colocou no meu coração em preparação para o estudo de escatologia que irei começar em setembro a nossa igreja. Estarei preparando um estudo sobre a escatologia em setembro. E ao preparar esse estudo, revendo alguns conceitos, algumas coisas que eu tenho, algumas apostilas que eu tenho, fazendo uma específica para a igreja, Deus então me trouxe essa série de mensagens, textos falando sobre como nós devemos nos preparar. E há algum alerta aí na igreja, para a igreja do nosso tempo, onde nós estamos vivendo coisas que chegam a escandalizar algumas pessoas, porque outras têm sido coniventes com isso. Isso me traz, então, um alerta para a nossa vida, se preparar para aquilo que vai acontecer. Esse é um alerta para a igreja hoje, como foi um alerta do apóstolo João escrevendo às igrejas da Ásia. Meus queridos, nessa manhã eu quero trazer essa palavra do apóstolo João à igreja de Esmirna, que é uma das duas igrejas onde o Senhor não tem nada contra, mas que serve para um alerta para nós, para a gente permanecer como esta igreja, como a igreja de Filadélfia, onde nós então entenderemos quais são os princípios e valores aqui, para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor, se preparando para a volta dele. Amém? Apocalipse 2, de 8 a 11, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, graças te damos por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou até agora. Desde os louvores, desde a tua palavra lida, desde os momentos de oração, de entrega, ó Pai, de adoração ao Senhor. Senhor Deus, tudo que o Senhor falou conosco, ó Pai, que possa encontrar morada em nosso coração. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, prepara o nosso espírito, ó Pai, para ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, assim como o Senhor falou muito ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Pai, Senhor Deus, os dias são maus, diz a tua palavra que o amor iria se esfriar, ó Pai, por isso estamos aqui, ó Pai, se preparando para o dia que há de vir, na certeza que o Senhor é fiel para conosco e para a tua igreja. Tenha liberdade de falar conosco, que saiamos daqui, ó Pai, edificados, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. É interessante que a palavra aqui, o que me chama a atenção nesse pequeno ciclo de versículos aqui, é sobre fidelidade. A igreja de Esmirna é uma igreja fiel. E diz o texto terminando que aquele que permanecer fiel até a morte ganhará ou alcançará a coroa da vida.
Então, meu querido, o princípio aqui é fidelidade. E como é difícil ser fiel nesse mundo que a gente tem vivido. Nesse mundo relativizado, nesse mundo em que cada um tem a sua verdade. Como eu posso ser fiel a uma verdade se cada um tem uma? Como eu posso ser fiel a algo que não tem um conceito definido, que é relativo, de acordo com o contexto, de acordo com a sociedade, de acordo com o ciclo que eu estou envolvido, de acordo com o local onde eu trabalho, onde eu convivo, tudo é relativo. Como eu posso ser fiel? Meus queridos, isso é prova de que a fidelidade tem sido deteriorada. Prova disso, nós vemos a fidelidade dentro de uma instituição constituída por Deus, que é a família, que vem através do casamento. Nós, no casamento, declaramos que nós seremos fiéis até a morte. E o índice de divórcio tem crescido estrondosamente. Tem pessoas que quando a gente vai conversar, e quando a gente às vezes é abordado para fazer casamento, e eu não faço casamento de quem eu não conheço, e a pessoa fala assim, pastor, faz um casamento. Tá, meu irmão, por que tal? Você, e aí, você conhece? Qual é o seu pensamento? Não, pastor, assim, faz, eu quero a bênção de Deus, mas se não der certo, a gente descasa, casa de novo. Então o princípio de fidelidade aí é destruído. Há o princípio de fidelidade dos pais aos filhos. Quanto mais a gente trabalha com jovem e adolescente, a gente vê que eles não têm princípios. Nós estávamos falando isso na escola bíblica dominical. Os princípios morais vieram antes dessa palavra escrita que é a Bíblia. Porque Deus colocava no coração do homem os princípios morais. Por isso que nós temos pessoas não cristãs que têm princípios morais e que honram seus princípios e valores que aprenderam dos seus pais. Mas até isso tem sido destruído, meu querido. Não há fidelidade, não há compromisso. A palavra já não é mais aquela sim, sim, não, não. Lembro do meu avô que a palavra dele valia como dinheiro. Quem é da época que cortava o bigode para contrato? Isso eram fidelidades, tinha a ver com fidelidade. Porque, meu querido, fidelidade dentro do termo do dicionário, isso só pode pesquisar no Pai Google, que significa a atitude de quem é fiel. A atitude de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, daquele que é confiável, daquele que é honesto, daquele que é verdadeiro. Meu querido, e o texto diz aqui que talvez o princípio maior que cabe dentro da nossa compreensão é que fidelidade é uma característica de Deus. Porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel. Deus também, meu querido, então, espera que os seus filhos expressem fidelidade a Ele. Como ser um crente fiel em meio às dificuldades, em meio às provas, em meio às tribulações, em meio às adversidades que nós temos vivido? E aqui, meus queridos, a igreja de Esmirna prova essa fidelidade, não é no momento prazeroso, não é no momento tranquilo. A igreja de Esmirna aqui prova e revela a sua fidelidade, não no momento conveniente, não. Ela é uma igreja sofredora, ela é uma igreja perseguida, ela é uma igreja pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas ela recebe um elogio de Deus. Ela é fiel. Não há registro, meus queridos, em nenhum contexto histórico de como que o evangelho chegou a Esmirna. Mas a gente pode fazer uma associação, porque Esmirna está muito perto de Éfeso, e Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando o evangelho. Tende-se a crer que o evangelho então alcançou essas cidades menores. Na terceira viagem dele, Paulo, então, ele pode ter, através da influência da pregação do Evangelho, disseminado, então, o Evangelho nessa cidade. Mas os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eram forçados a adorar o imperador como se fosse um deus. Isso me faz lembrar sobre os amigos de Daniel,
que tinham que se prostrar diante ao imperador. A igreja de Esmirna, os crentes de Esmirna, estavam sofrendo isso dentro do contexto romano. Elas tinham que se ajoelhar à estátua do imperador, e aqueles que não ajoelhassem eram mortos. Diz a história, e você pode pesquisar, Policarpo, que era um apóstolo, um seguidor de João. Ele então era o pai daquela igreja, e ele foi morto junto com mais 1.200 cristãos, dentro de um monte, jogado de um monte ao precipício. Diz que depois 800 cristãos foram queimados vivos dentro desse contexto. Meu querido, esse Policarpo de Esmirna, que era bispo dessa igreja, diz que o martírio dele é extremamente alinhado com a situação que Cristo narra aqui. Ser cristão em Esmirna era um risco de não só perder os bens, mas era um risco de perder a sua própria vida. Ela, além de ser perseguida, ela foi caluniada. Mas, meu querido, aqui em nenhum momento Jesus ataca essas situações. Ele a elogia, mostrando a fidelidade até a morte. Aqui então há o desafio de nós aprendermos com essa igreja. Se não há acusações e há elogios, que é bom olhar para esses elogios e aplicarmos na nossa vida, para quando encontrarmos com o Senhor, como nós já pregamos anteriormente, que Jesus é o examinador, fiel e que pode nos examinar, chegarmos e sermos elogiados e não reprovados. A primeira coisa que esse texto me traz é que para a gente se preparar para os últimos dias, como a igreja de Esmirna, nós precisamos confiar naquele que sempre foi e é fiel. O texto inicial, versículo 8, diz aí: ao anjo da igreja, Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Aquele que morreu e tornou a viver. Aqui, meu querido, o texto, Jesus está falando para uma igreja que estava passando por diversas provações, perseguições e sendo morta devido à sua fé em Cristo. Mas ele se apresenta com aquele que sempre existiu, que estava no começo e que estará no final, dizendo que nada foge ao controle dele, dizendo: meu querido, olha, confie em mim, porque eu sou fiel para com você. Eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Cristo é muito claro, dizendo para nós, quando nos disse que nossa esperança deve estar firmada nele, naquilo que ele é, naquilo que ele fez e naquilo que ele faz. Meu querido, ele se fez homem para cumprir a lei como homem. Ele se fez cordeiro para dizer que ele era o sacrifício perfeito. Ele foi morto para vencer a morte. Ele reviveu para que todos nós tenhamos vida nele. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele é fiel. E é nessa confiança que nós precisamos ter. Saber quem Cristo é e o que ele fez deve fazer com que nós tenhamos força e esperança para vencermos até a morte, para vencermos as tribulações, para vencermos as lutas e as dificuldades, porque nós entendemos que tudo está sob o domínio dele. Meu querido, a morte hoje é só um momento, uma passagem para termos um encontro permanente com Deus. Gosto de pensar que a morte para nós é a misericórdia de Deus para nos livrar desse mundo caído. Vou repetir para que você entenda. Essa é a esperança em meu coração. A morte para mim é Deus me livrando desse mundo pecaminoso e caído. Essa tem que ser a certeza do nosso coração, meu querido. Esse mundo que a gente vive é débil. E é a partir da morte que nosso espírito encontrará com Cristo ressurreto. E quando Cristo vai dizer o que ele diz lá em Mateus 25:34: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu preparei para vós. Nós precisamos ter isso em mente. Temos isso agarrado com fé. Essa tem que ser a nossa esperança.
nessa certeza, ter isso cravado em nosso coração. Jamais podemos negar a Cristo no momento da adversidade, da provação e nem mesmo diante da morte. Foi isso que a igreja de Esmirna fez, não negou o Senhor. A nossa certeza de salvação está em Cristo. E se nós negarmos isso, aonde vamos nos apoiar? Na minha visão, meu querido, negar a Cristo é pior que a morte. Porque se Ele venceu a morte e negarmos aquele que venceu a morte, nós estamos mortos eternamente. Essa certeza e única certeza tem que bastar para a gente se preparar para os últimos dias, sabendo que apesar das lutas e tribulações, apesar das perseguições, apesar das provações, apesar até da morte, eu sou rico, eu sou vitorioso, porque eu tenho aquele que venceu como estandarte na minha vida. Essa certeza deve bastar para a gente permanecer firme nele, sendo fiel até o fim. A segunda coisa que o texto me traz está aí no versículo 9. Conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meu querido, segunda certeza que eu tenho, me preparando para os últimos dias, é sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da minha vida. Nada foge aos olhos dele, nada foge ao seu controle, nada foge ao seu auxílio, nada foge ao seu consolo. Jesus é esse que conhece todas as coisas. A igreja de Esmirna passava por grande tribulação, provação e adversidade. O Senhor sabia de tudo o que estava acontecendo, e Ele observava de perto, como diz, olha, Ele era o candelabro que estava no meio da igreja. Apesar de tudo que ela sofria, Esmirna tinha essa convicção de que Cristo estava presente com eles. Isso mostra essa perseverança verdadeira que Cristo tinha com a igreja e a igreja com ela. Meus queridos, o que eu estou querendo dizer é que nós não estamos livres de passar por desânimo, livre por passar de dúvida, livre de passar por tribulações que às vezes nós não queremos nos levantar. Eu não estou dizendo isso, não estou querendo florear ou fantasiar um evangelho sem lutas. O que eu estou dizendo é que você não passa por essas lutas sozinho. Jesus está com você todos os dias da sua vida. O que Jesus está dizendo aqui, meu querido, é que Ele conhece quem somos e sabe tudo o que acontece conosco. Esse deve ser o fato do nosso conforto. Uma das grandes necessidades nas tribulações é alguém que a gente possa compartilhar. Por mais que a igreja fale, por mais que o pastor fale com você, Cristo não falha. Sabe por quê, meu querido? Porque Ele conhece as nossas aflições, porque Ele anda não só no meio dos candeeiros, mas a sua presença se faz manifesta no meio dela. A nossa vida não está solta, não está olheu. O nosso Senhor não dormita. Ele está olhando para nós. Ele sabe o que está passando conosco. Ele conhece a nossa tribulação. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe das nossas lágrimas. Ele sabe muitas das vezes que diante dos homens nós somos pobres, cegos e nus. Mas diante dele, Ele sabe que há tesouros em nossa vida que vai nos fazer chegar ao céu. Essa é a certeza. Jesus sabe, meu querido, das calúnias que se levantam contra nós. Ele sabe das línguas mortíferas que são conspiradas contra nós. Porque, meu querido, Ele sabe que muitas das vezes seremos entregues à morte. Por quê? Porque ao mesmo tempo que estamos morrendo, nós estamos já perto de receber a coroa da vida. Porque o próprio Jesus passou vitoriosamente por esse caminho. Ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer, porque Ele foi pressionado pelo inferno. Ele suportou a pobreza, porque não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi caluniado, chamaram-no de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido e pregado na cruz. Ele passou pelo vale escuro da sombra da morte, mas Ele entrou nas entranhas da morte e venceu.
e disse que aqueles que estão nele também passaram da morte para a vida. Essa é a certeza. Esmirna era perseguida de todos os lados. E o que mais me chama a atenção aqui é que ela não era só perseguida pelo Império Romano e pelos pagãos da época. Ela tinha perseguição interna. Ela tinha perseguição religiosa. Ela tinha a perseguição daqueles que diziam ser e não eram. Meu querido, quando Cristo sinaliza aqui, através de João, falando da sinagoga de Satanás, ele está fazendo uma referência a uma sinagoga local da igreja, que estava sendo utilizada e influenciada por essas pessoas para perseguir ferozmente os cristãos. Por isso que 1 Pedro 5,8 traz um alerta: vigiem. Sejam sóbrios, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo a procurá-lo para quem possa devorar. Esses judeus, meus queridos, que se diziam judeus, blasfemavam contra Cristo, por não aceitarem que ele era o Messias que os cristãos professavam. Esmirna era uma igreja fervorosa, não só para os de fora, mas também para os de dentro, e perseverante, porque causava ainda mais raiva diante do comportamento que eles tinham. Esmirna se mantinha firme, independente das lutas externas e das lutas internas. Não estou dizendo aqui que ela era passiva. Estou dizendo que ela tinha a certeza que maior é o que está com ela do que o que estava no mundo. Ela tinha certeza que quem lutava para ela é aquele que tinha o poder e o controle de todas as coisas. Nós precisamos estar firmados dessa maneira, meu querido, sabendo que Jesus nos conhece, sabe das nossas lutas, sabe das nossas tribulações, porque Ele padeceu das mesmas coisas. Por isso Ele pode nos consolar. Por isso nós precisamos estar firmados nele, em oração, buscando o Espírito Santo, para que a gente possa manifestar o fruto do Espírito nessas horas. Para que a gente possa responder até os ataques internos, as calúnias, as difamações, da maneira correta. Entendendo, como Paulo diz à igreja de Colossenses, que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e assim sejam agradecidos. A última coisa que o texto me traz, se preparando para os últimos dias, sabendo quem é fiel. Jesus é fiel e nós temos que firmar nessa fidelidade, sabendo que Ele pode se compadecer das nossas lutas e tribulações, sabendo que Ele tem o controle da nossa vida. E terceiro e último, sabendo que Jesus está sempre conosco, nos moldando até o fim. Olha o que diz o versículo 10: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saiba, meus queridos, que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Talvez se você receba uma palavra dessa, você vai falar: misericórdia, está repreendido. Porque, meu querido, nós não estamos acostumados a entender que existe um preço a pagar para seguir Jesus. Que muitas pessoas, mesmo da nossa família, dentro do nosso contexto religioso, no contexto da igreja, não vão entender o que é seguir Jesus. Muitas pessoas querem a glória para si e esquecem de dar a glória a Deus. Meus queridos, a igreja de Esmirna não era compreendida. E quando há um alerta de João, a igreja dizendo: olha, não tenham medo. É a mesma que Jesus declara aos discípulos e àqueles que estavam seguindo. Olha o quê? Olha, tem de bom ânimo, tenham coragem. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, tribulações, dificuldades e lutas. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo, não tenham medo, porque eu estou convosco todos os dias. Se eu venci, você vai vencer. Quando Cristo aqui nessa carta está mostrando para Esmirna que ia ter grandes perseguições e ainda avisa que mais coisas viriam a acontecer e que muitos iriam padecer.
Jesus aqui não está querendo trazer um terrorismo. Ele está querendo fortalecer e encorajar a igreja a permanecer perseverante e fiel a Deus diante daquilo que ia acontecer. Porque Cristo conhece todas as coisas. Ele diz para a igreja não ter medo, mesmo sabendo que o sofrimento viria. Ele estava com ela todo o tempo. Talvez, meus queridos, alguns de nós não vamos passar nem pela metade do que Esmirna passou. Talvez alguns já estejam passando perseguições parecidas, com lutas familiares, com lutas no lugar que trabalha, tentando permanecer fiel ao Senhor diante de tantas setas do inimigo. Mas muitas das vezes, meu querido, talvez a nossa falta de fé, a nossa compreensão errada do Evangelho, faz com que nós desesperamos diante das circunstâncias. Porque algum pseudo-evangelho está vendendo uma vitória terrena que não é o verdadeiro evangelho. Porque nós somos forasteiros e estrangeiros aqui, essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa terra. Se preparar para os últimos dias, meu querido, é não se surpreender com as coisas que têm acontecido. Nem ficar surpreso com o coronavírus e as sequelas que ele está trazendo. Porque é nessa palavra que Deus diz que as coisas vão apertar muito para nós, os verdadeiros cristãos. Mateus 24, 12 e 14 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O texto continua dizendo das dores do parto. As mulheres aqui sabem o que é, algumas não. Tem uma que diz sangue do cordeiro, né? Mas o que o apóstolo está dizendo que é a mesma coisa. Ele está dizendo que as dores do parto, a quais os sinais do fim são comparados, vão aumentando de intensidade, diminuindo o espaço entre cada uma, na medida que vai se aproximando, no parto o filho de nascer, nas tribulações do dia que Cristo voltar. Vai aumentando. E o espaçamento vai diminuindo. Assim também será o mundo à medida que vai se aproximando da volta de Cristo. Não quero desanimá-lo, mas as coisas tendem a piorar. Mas sabe qual é o conforto? Diante de tudo isso, Jesus diz o quê? Não tenha medo. Não tenha medo, eu estou convosco, eu sou o que te sustento. Se você estiver firmado em mim, você vai ser valente, você vai perseverar, você vai seguir o evangelho, ainda mais quando vemos os sinais. Prepare-se, não tema, seja valente. Todo sofrimento aqui não pode ser comparado com a glória que há de vir. A palavra de Deus nos diz em diversas passagens que essas provações são para nos forjar, nos moldar, para que sejamos aprovados diante de Deus. Tiago ainda diz para que a gente considerar motivo de grande alegria por passarmos por provações. Meu querido, se nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus é Pai, Ele nos ama e quer que nos sejamos forjados ao caráter de Cristo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é diferenciar a provação de tentação. Porque tentação é Satanás. E você mesmo. Sabia que você mesmo se tenta? Sabia que através das suas escolhas, e esse é o segundo ponto, você se lança em tentação? Porque a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo que ele foge. Correto? Mas em alguns momentos ele fuja da aparência do mal. Porque Deus conhece a fraqueza do seu coração. E Satanás vai tentando para que ele encontre a fraqueza do coração para que você caia. E se você não conhece a fraqueza do seu coração, ore e peça ao Espírito Santo para te revelar, para que você consiga fugir da aparência do mal.
Que aí você vai resistir e o diabo vai fugir de você. Mas quem prova é Deus, e Deus nos prova porque Ele tem o objetivo de nos preparar para algo, para nos forjar e sermos provados para receber a coroa da vida. É isso que Jesus está dizendo: não tema coisa alguma. E 3 coisas aqui me chamam a atenção. A primeira, dentro desse texto, porque o texto diz claramente que vai haver sofrimentos. O sofrimento é certo. A segunda coisa é que ele tem um tempo limitado. O sofrimento, as tribulações não fogem o controle de Deus. O que era o primeiro, o que é o último, sabe o tempo que vai terminar. E Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu vou te fortalecer até o final. Não vai vir nenhuma tribulação e nenhuma luta que você não possa suportar se você estiver com medo. E a terceira e última coisa é que Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Essa aprovação. E Ele diz aqui que será breve. Diz que eles serão presos e diz o tempo. Quantos dias? 10 dias. Ele já disse que tem um tempo final para as nossas lutas, para as nossas tribulações. Deus está dizendo para você que vai chegar um dia que toda dor vai acabar, que todo sofrimento vai acabar, que todas as mazelas desse mundo vai acabar, que toda luta, que toda adversidade, que todo problema, que toda dor vai cessar. Deus está dizendo que esse dia vai chegar, e quando esse dia chegar, a glória será maior do que a primeira glória. Quando nós entendermos isso, meu querido, nós vamos entender que o diabo não pode ir aonde Deus não permite. Vou repetir: Deus não permite o diabo ir aonde Deus não quer. Porque quem tem o controle da nossa vida é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Não tenha medo, porque Ele pode nos consolar. Porque Ele foi tentado como nós e não pecou. Porque Ele pode nos socorrer, meu querido, porque trilhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu. Ele é eterno, Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que nunca muda e está conosco. Ele é vitorioso porque Ele enfrentou a morte como nós enfrentaremos e venceu e nos garante a vitória. E Ele é galardoador, porque Ele nos promete a coroa da vida, a vitória completa, a vitória junto com Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Considere, meu querido, a sua vida. Apesar das tribulações, apesar da pobreza, apesar da difamação, apesar das calúnias, continue fiel. Não olhando para esse sofrimento, mas olhando para Jesus. Para que você possa receber o convite: vinde benditos do meu Pai. Entre na posse do reino. Porque você, como vencedor, não enfrentará o dano da segunda morte. Quando nós entendermos isso, meu querido, nós precisamos ser fiéis até a morte, para que a segunda morte não nos atinja. Podemos perder nossa vida terrena, mas seremos coroados na vida celestial. Eu quero terminar essa mensagem lendo um texto com você, e gostaria que você colocasse de pé. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Pedro, capítulo 4, versículo 12 diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar,
como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Por isso, se você sofre de acordo com a vontade de Deus, confie a sua vida a Deus, que é o seu Criador, e continue fazendo o bem. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração para você nessa manhã. Se prepare para os últimos dias, sendo fiel até a morte, para que receba a coroa da vida.